Quero conhecer a ferramenta. Eu tenho medo de confundir conceitos, são muitas coisas. O que é imprescindível nessa ferramenta? E como ter êxito na forma de ajudar o cliente? Então, eu vou responder essas perguntas aqui no vídeo de hoje. Olá, terapeuta! Seja bem-vinda à série Direto na Raiz. Essa série eu vou responder todas as suas dúvidas para te ajudar a identificar a raiz da ferida emocional dos seus clientes em menos de 30 minutos com a Mandala Terapia. E sim, isso é possível. Veja como é possível. Mas fala aí, você conseguiu identificar a raiz da ferida emocional da sua cliente em menos de 30 minutos? Consegui. Ah, o que Não, você e o achou? trem é tão. O trem, né? Ao mineiro. O negócio é tão profundo, né? A questão de você entrar no inconsciente. Essa é aquela paciente que já fazia comigo desde outras épocas. Ela deu uma parada e tal. E o que apareceu, ela nunca, assim, subentendido, né? Eu percebia, mas ela nunca expressou verbalmente. Olha pra você ver que forte. É isso que é maravilhoso, né? Dessa expressão do desenho das mandalas. A mandala ainda é mais assertiva, né? Não, foi assim, no ponto, assim, sabe? E neste episódio eu vou falar sobre as seguintes perguntas que uma terapeuta me enviou. Quero conhecer a ferramenta. Eu tenho medo de confundir conceitos, são muitas coisas. O que é imprescindível nessa ferramenta? E como ter êxito na forma de ajudar o cliente? Então, eu vou responder essas perguntas aqui no vídeo de hoje. E se você tem alguma dúvida sobre mandala terapia e como essa técnica é extraordinária para ajudar o seu cliente e também te transformar numa terapeuta mais confiante e preparada, já escreva sua dúvida aqui nos comentários e o próximo vídeo pode ser para você. Então a primeira pergunta é: eu quero conhecer esta ferramenta. E eu fico muito feliz por você querer conhecer essa ferramenta que, bom, para mim ela mudou a minha vida. Ela mudou o olhar que eu tenho com o processo terapêutico que eu tinha, né? Hoje eu tenho outro. Então, esse olhar que eu tenho no processo terapêutico é graças à mandala terapia, graças ao potencial que as mandalas terapêuticas têm. E mudou assim a minha vida como terapeuta no sentido de poder realmente ajudar a vida do meu cliente. Então eu sempre digo que é uma ferramenta extraordinária, de verdade mesmo. Ela é extraordinária porque quando você executa essa ferramenta e vê os resultados, você pensa, né? Caraca, é realmente extraordinária, porque tem uns resultados assim, tem umas transformações assim que você nem espera. Então ela é extraordinária mesmo. E eu te convido para acompanhar aqui todos esses conteúdos que eu trago aqui. Trago live semanalmente, estou trazendo aí essa nova série, esse novo formato. Espero que vocês gostem. E também te convido para o nosso WhatsApp exclusivo, tá? Nós temos um grupo exclusivo onde eu compartilho aí as novidades, compartilho conteúdos extraordinários, não, né? Eu compartilho conteúdos extras, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você participar deste grupo do WhatsApp, tá? Então, tá aí a oportunidade para você conhecer essa ferramenta. Mas aí você me disse, complementou, né, que tem medo de confundir conceitos, são muitas coisas. Olha, eu digo que realmente parece que sim, mas não é muita coisa não, tá? Só parece, não é. Na verdade, o que que acontece? É profundo. E quando nós estudamos algo com profundidade, parece que é muita coisa, né? Você pega um livro, nossa, é muita coisa. Mas quando você começa a entender esse movimento mandalar, você percebe que
Você percebe essa facilidade, você percebe que não é muita coisa, tá? Você percebe o que acontece nesse movimento mandalar e que não precisa de tantas e tantas coisas. Eu vou explicar melhor. O que acontece? Quando falamos mandala terapia, já criamos várias objeções aqui na nossa mente, né? Vários conceitos, vários preconceitos, várias crenças limitantes. Ah, mandala terapia é coisa de good vibes, é coisa de espiritualidade, é coisa de energia, e, né? E não é nada disso, tá? Não é nada disso. A mandala terapia é uma ferramenta, é uma abordagem que utiliza das mandalas terapêuticas para tratar o seu cliente. Então, isso chegou aqui pra gente com o psiquiatra Carl Gustav Jung, ele que trouxe a potencialidade das mandalas terapêuticas pra gente. E muito da pesquisa dele foi com religião, né, com o budismo, porque ali onde ele buscou sobre as mandalas, né, no Oriente, se utiliza muito no aspecto religioso. Só que tudo engloba, né? Nós seres humanos somos seres espirituais. Isso também faz parte da nossa história a religião, né? As filosofias. Então ele trouxe esse estudo e efetivou, né? Ele praticou de uma maneira terapêutica. Então hoje ela não é isso de religião. Tem gente que utiliza e mistura, né? Enfim, faz de tudo um pouco, mas o estudo e a prática séria da mandala terapia é entender esse movimento, é entender que aquele meu cliente, ele tem todo um histórico, ele tem todo os ambientes ali, ele não é só um ser e o meu ambiente terapêutico e eu vou, não, ele é um ser espiritual, um ser religioso, né, um ser que trabalha, que tem conexão, que tem ali os seus relacionamentos, né? O relacionamento com a mãe, o relacionamento com o trabalho, o relacionamento com o pai, o relacionamento com o filho, enfim, é tudo isso. Então, se eu entendo que o meu cliente, ele é um ser que a religião dele é muito importante para ele, eu preciso entender esse movimento e trazer para o setting terapêutico de uma forma que eu vou acolher aquele movimento, então eu vou acolher o ambiente do meu cliente ali na minha sessão. Então, isso é praticar a mandala terapia com assertividade, de uma maneira correta, não misturar, porque o que acontece, né? Eu vou entrar aí num caminho que para terapia eu não considero eficiente, tá? Para mim não é um caminho, pode ser que para você seja, pode ser que não seja, eu vou explicar e você vai, eu peço que você ouça com a mente aberta, com uma mente mais não julgadora, tá? O que acontece? Hoje em dia se vê muitas técnicas, muitas práticas terapêuticas que mesclam tudo isso. E hoje as mandalas são vistas como forma de você conseguir algo criando mandalas. E não é por aí. Ah, eu vou meditar criando mandalas. Sim, é possível? É possível. É eficiente? Também é eficiente. Não é o caminho que eu sigo com os clientes,
tá? Eu utilizo de mandalas, a pessoa, o cliente cria mandalas, ele tem esse movimento de criar as suas próprias mandalas para imergir coisas que estão dentro dele, coisas que estão inconscientes também, principalmente, né? Então eu não vou pelo caminho de vibração, energia, não é o caminho da mandala terapia. Então a mandala terapia, ela é algo simples, simples de entender, simples de executar. Só que com esse cheio dessas firulas, eu vou falar firulas, acaba complicando, acaba, porque tem que, porque não tem que, porque não sei o que, porque não... Se você entender o mecanismo da mente e entender como é que a mente funciona e entender a principal ferramenta que é como que as mandalas atuam na mente e com as emoções do seu paciente, do seu cliente, fica fácil. E não tem tantos conceitos aí para decorar, é entender, tá? Quando você entende, você não confunde. Então, fica aí essas explicações, para trazer esse entendimento. Espero que ficou claro. Caso não ficou, deixa aqui sua dúvida, deixa aqui seu comentário sobre essa questão aí da mandala terapia, tá? Então, vamos para a próxima pergunta, que é: o que é imprescindível nessa ferramenta? Bom, eu vou falar o óbvio. Eu vou falar muito óbvio, mas eu vou explicar. O que é imprescindível para essa ferramenta, para que essa ferramenta funcione, nós precisamos de 2 elementos: você e o seu cliente. Só isso, mas nossa, Tati, isso é óbvio, sim. Você já sabe disso, que isso é muito óbvio, mas bora lá. O que eu quero dizer com toda essa objetividade é o seguinte: você não precisa de muita firula para conseguir ser um mandala terapeuta e executar a mandala terapia, tá? Não precisa dessas firulas toda, tá? Então, entender esse movimento, entender como ela funciona, né? Como que ela atua na psique, como que ela funciona, como que ela atua com a mente humana e com relação às emoções, né? Porque é isso que vem, é isso que se trata. Você entendendo isso, fica muito mais fácil. E aí, você não precisa de firulas, você não precisa de muita coisa. Quando entende isso, que é só você e seu cliente, aí você pode botar as suas firulas, como um lápis, um papel, outros materiais. Mas assim, você quer começar, você quer ser uma mandala terapeuta, você quer implementar a mandala terapia nos seus atendimentos, lápis, papel já são suficientes e, claro, entender esse movimento, senão de que adianta o lápis e papel, né? Não adianta. Se você não entender esse movimento, os materiais mais caros não servem para nada, nada. Você precisa primeiro entender esse movimento, você e seu cliente. Vocês já conseguem bastante coisa, tá? É claro que a mandala terapia você precisa desenhar, você precisa se expressar, então vai precisar de aí um material para a execução. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Sem o seu conhecimento, isso se torna muitos conceitos. E aí gera insegurança e medo de confundir os conceitos. Então, percebe? Não precisa de firula, precisa de entender, estudar, se embasar, né? Porque, mas isso é tão simples, é só expressão artística, é só ele se expressar e aí que eu vou entender. Não, você precisa estudar, todo terapeuta precisa estudar. Eu acredito muito que para você ser um bom profissional, independente de qual área seja, você precisa seguir estudando, você precisa sempre se atualizar e estudar. Então, esse movimento aí, nós terapeutas com o cliente, com a mente, a gente precisa sempre tentar, sempre melhorar, sempre
sempre busque conhecimento, tá? Não se limite ao básico. Então, quando você entende esse movimento, quando você vai a fundo da sua especialidade, decidiu trabalhar com a mandala terapia, estude isso a fundo. Não faça qualquer cursinho da internet de um final de semana e pronto. Estude a fundo. E eu vou dar um conselho que eu levo para a vida. Estude com quem executa, com quem tem a prática e não só com quem estuda. Porque tem muito acadêmicos aqui, muitos profissionais que são muito acadêmicos e não estão no campo de batalha. Então você precisa ir no campo de batalha, você precisa de alguém que também está no campo de batalha para estar no campo de batalha com você. Então tudo isso é imprescindível para essa ferramenta. Ficou uma resposta muito ampla, mas para você fechar, pra gente fechar, não precisa de muito para executar e nem para ser uma mandala terapeuta e executar a mandala terapia. Você precisa de você e seu cliente. O resto é firula, tá? Vamos responder isso melhor. Você, seu cliente, papel e lápis. O resto é firula. Ficou melhor, né? Então, dessa forma, eu respondo a última pergunta, que é ter êxito de forma de ajudar o meu cliente. Olha só, quando você entende o movimento, você entende qual é o movimento mandalar, que eu chamo de movimento mandalar, quando você entende tudo isso, como que as mandalas vão ajudar aquele indivíduo, como que ela atua na psique, na mente, com a mente humana, como que ela ajuda você e ao seu cliente entender o que ele sente, né, pôr os nomes, né, identificar a raiz da ferida emocional, porque você precisa tratar para o que você identificou, e não é você, terapeuta, são vocês, você terapeuta e cliente. Então você precisa fazer esse movimento junto com ele. Quando você entende esse movimento, você não confunde conceitos e você não fica insegura e com medo de errar, né? De confundir esses conceitos, tá? E aí você entende o que é imprescindível para essa ferramenta, que é você, seu cliente e um papel e uma caneta, um lápis. Isso já é suficiente. E tudo isso vai te ajudar a ter êxito para ajudar esse cliente. Então você percebe, tudo é mandalar. E uma coisa depende da outra para você chegar no centro da questão, que é ajudar o seu cliente com efetividade, com assertividade. Aqui eu não tô com o meu alvo. Lá na minha casa que eu estou gravando hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, e eu estou na casa dos meus pais, e aqui eu não tenho aquele alvo, e aquele alvo eu sempre falo, né? A gente vai direto ao alvo, que é direto na raiz da ferida emocional desse cliente, e a mandala é um alvo. Tudo caminha, tudo direciona para o centro, e o centro é o cliente, o centro é a essência do cliente. Isso é trabalhar com as mandalas. Percebe que é um movimento simples e eficiente. Espero ter respondido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa também a sua dúvida, que pode ser que o próximo vídeo seja para responder essa dúvida. Nos vemos e até mais!